Vamos ler Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 17, na Corrigida Fiel. Vai estar sendo apresentado ali no telão. É a versão que eu vou ler. Os demais textos eu vou ler na Revista e Corrigida. Na versão Revista e Corrigida, tá bom? Êxodo capítulo 20, versículo de 1 a 17, é o registro dos 10 mandamentos que o Senhor deu através de Moisés ao povo hebreu que saiu do Egito. O povo estava escravo, ficou 400 anos escravo no Egito e agora, liberto por Deus através de Moisés, o povo está no deserto. E uma das primeiras coisas que Deus fará é dar ao povo o norteamento para a sua existência enquanto um povo de Deus. E aí Deus apresenta os 10 mandamentos. E diz assim o texto: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Quarta-feira passada, na primeira mensagem, nós vimos que o que foi traduzido como os 10 mandamentos, na verdade, não é assim que está lá no original. Lá está escrito Aseret HaDebrot, no hebraico, que quer dizer as 10 palavras que saíram da boca de Deus. Moisés, quando sobe aquele monte, ele não chega lá e encontra um lugar, uma caverna com escritos, e ele toma aquilo como tendo sido de Deus e desce para dar ao povo, dizendo: olha, essas são as palavras de Deus. Não, ele não diz, essas são as palavras de Deus, ele diz, estas são as palavras que eu ouvi da boca do próprio Deus, para que nós as obedeçamos. O preâmbulo dos 10 mandamentos, ou das palavras ditas pela boca de Deus, está no versículo 2 que lemos, que diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Moisés diz: olha, estas são as palavras que eu ouvi da boca do próprio Deus. E ele disse assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Há algumas coisas aqui que são extremamente importantes que nós precisamos notar. Primeiro, Deus diz a respeito de quem Ele é. Ele diz: eu sou o Senhor, teu Deus. Ele não diz: eu sou um Deus de vocês. Porque os hebreus vieram de uma terra no Egito onde havia muitos deuses. Dentre eles, o próprio faraó, que se dizia ser Deus. Deus se apresenta dizendo: eu sou o Senhor, não mais faraó é Senhor de vocês.
porque eles eram escravos no Egito, eles tinham senhores lá, eles tinham amos, e acima de todos eles tinham Faraó, que além de ser senhor deles por escravidão, por senhorio de escravidão, ele arrogava para si ser também um Deus. Vocês estão ouvindo bem o som aí, irmãos? Então podia diminuir um pouquinho o retorno para mim aqui. Só diminuir um pouquinho o retorno. Pois então, queridos, Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Quem tirou vocês fui eu, diz o Senhor. Vocês saíram da casa da servidão. Em outras palavras, lembrem-se de quem tirou vocês de lá, da escravidão, e que é o Deus de vocês, ao qual vocês devem servir. Vocês não mais devem servir a Faraó, vocês não mais devem servir aos amos que vocês tinham como seus donos, vocês não mais têm que servir aos deuses que haviam, não há mais deuses. Sou o único e verdadeiro Deus, eu sou o Deus de vocês. E eu sou o Senhor de vocês. Se eu fosse perguntar para que você respondesse, eu vou perguntar, mas você vai responder somente para si. Deus é o Senhor na sua vida? Ele tirou você que diz ser cristão, remido, lavado no sangue de Jesus, tem a salvação, vai para o céu, porque recebeu Jesus como Salvador. Você também recebeu Jesus como Senhor da sua vida? Esse preâmbulo está ligado à fé, pois como se seguirá, como se obedecerá o que vier a seguir, ou seja, as palavras que vieram da boca do próprio Deus, que foram ditas pelo próprio Deus, se não se crer na existência de Deus, que é Ele quem te tirou da escravidão do pecado, do mundo, da perdição, da submissão à opressão de Satanás e te deu a salvação. Se você não crer nele, não crerá e não obedecerá a Ele. A razão pela qual há mandamentos que não são respeitados, obedecidos, que estão sendo considerados ultrapassados hoje, é porque não se crê em Deus verdadeiramente. Dizem, eu sou filho de Deus, mas não obedece. Deus, em certo momento da história, vai dizer, esse povo se aproxima de mim e com seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim. Não me obedece. Se os 10 mandamentos foram ditos pelo próprio Senhor, proferidos pela boca do próprio Deus, então não cabe outra coisa a fazer senão o quê? Obedecê-los. Mas espera aí, pastor, por que os 10 mandamentos foram dados por Deus? Esses mandamentos não foram dados aos hebreus que saíram do Egito? Então eles não são para nós hoje, era para eles. Afinal, nós cremos em Efésios capítulo 2, 8 e 9, que diz que a salvação é pela graça, favor de Deus que não merecemos e não pelas obras. Ou seja, não podemos fazer nada para nos convencer, para convencermos Deus de que nós somos dignos do céu, que é dele, por nossos próprios méritos. E se seguirmos os 10 mandamentos à risca, Deus não se tornaria em débito conosco, afinal, se obedecemos tudo, Ele estaria em débito. Afinal, para que servem os 10 mandamentos, pastor? Se o que me salva é a graça de Deus e não a obediência da lei, nós estamos no tempo da graça. Pastor, se é assim, nesse caso, eu não posso obedecer a lei sem quaisquer consequências, se eu deixar de cumprir a lei, vai me acontecer o quê? Afinal de contas, estamos no tempo da graça. A salvação é pela graça, é por meio da fé, vem de Deus, não vem de mim, nem vem das obras. Para que eu preciso obedecer isso aqui? Isso aqui é lá para os hebreus.
Tem muita gente pensando assim. Mas essas questões parecem colocar em xeque a Bíblia como regra de fé e prática. Afinal, Deus deu os 10 mandamentos e agora Ele diz que a salvação é pela graça, pelo favor dEle. Logo, para que servem os 10 mandamentos? E isto é o que nós vamos ver hoje. Primeiro, Deus nos deu os 10 mandamentos para que o homem soubesse que posição o Senhor tem a respeito de questões muito importantes ligadas à vida do homem. Por exemplo, posso pegar aquilo que é do meu próximo, como muitos hoje querem fazer através das invasões de terras, a chamada expropriação? A resposta é não. Porque Deus diz: não cobiçarás o que é do teu próximo. Deus diz nos 10 mandamentos: não roubarás. E invadir uma propriedade alheia é tomá-la pela força. Isso é roubo. Então, se os 10 mandamentos estão valendo, isso é roubo. Isso é crime. E é roubo. É pecado perante o Senhor. É cobiçar aquilo que eu não tenho e que o outro tem. Como eu não tenho, eu vou lá e tomo dele. Segundo, esses mandamentos revelam que Deus é santo e justo, pois esses mandamentos protegem a família, a propriedade, a vida, a reputação da pessoa e protege a relação do homem com Ele, o próprio Deus, pois revelam quem Deus é e a sua vontade para conosco. Por isto que os 10 mandamentos hoje, a palavra de Deus hoje, está sendo jogada para escanteio. É por isso que existe um grupo na sociedade que não quer que a palavra de Deus seja conhecida. É por isso que tem um grupo que diz que a Bíblia Sagrada está obsoleta. Isso daqui é para o passado, não serve para hoje. Então a gente pode ir ali invadir as terras, sim. A gente pode tomar o que é do outro, sim. Está ali parado, é dele, mas está ali parado e eu não tenho. Então eu posso cobiçar o que ele tem, porque eu não tenho, e vou lá e tomo. Ora, qual é o problema se ele está casado? Olha lá que mulher linda. Eu acho que eu sou melhor do que ele, eu vou paquerar e vou ganhar ela para mim. Isso é adultério, pecado perante a palavra de Deus. Mas não é o que está acontecendo nos nossos dias? Terceiro, os mandamentos revelam quem nós somos. Porque quando nós lemos os 10 mandamentos e somos honestos, nós vemos que já quebramos todos eles, pois não conseguimos guardá-los todos. Ninguém consegue. Isso é tão sério, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, falando sobre o mandamento a respeito do adultério, Ele disse que aquele que olhar uma mulher com a intenção de ter alguma coisa com ela, no coração ele já adulterou. Meu irmãozinho, conhece aquela olhada 90 graus? Olhada pan, sabe o que é pan? Panorâmica. Já pecou. Por que você está preso nesse olhar? É impossível, meu irmãozinho. Quem está falando com você é um homem agora. É impossível olhar uma mulher linda, bonita, atraente e não reconhecer que ela é linda, bonita e atraente. Irmãzinhas, deixem de serem tolas. Não tem nenhum homem que vai olhar uma mulher linda, bonita e atraente e sedutora, se ela estiver vestida sedutoramente, e não vai achá-la linda, bonita, atraente e sedutora. Esquece. Não existe isso. E isso não faz necessariamente do homem um pecador miserável, um traidor. É que ele não é cego. Ele não é cego. E Deus colocou na natureza do ser humano
características importantes para a questão sexual. Quer ver? Você, mulher, Deus não fez você, mulher, com esta característica. A mulher bate o olho e diz assim: ai, que coisa linda. Porque a mulher não é atraída para o sexo por aquilo que ela vê. O homem é. Assim como a mulher, ela não ovula todo dia. E por isso todo dia ela está com os hormônios na flor da pele, olhando, pensando no marido como quem está pensando no galeto que está lá naquele negócio lá girando. O homem é o dia todo, todo dia. Porque o tempo todo o corpo do homem, a biologia, a fisiologia dele está produzindo. Então vamos deixar de ser tolos e meninos. E vamos entender as coisas com maturidade. Meu irmãozinho, assim como eu, você, somos tentados. E a tentação está diante dos nossos olhos. A gente está dirigindo, se bobear. Eu já soube de caso. Uma vez uma garota, ela falou com um prazer enorme. Eu era jovem, prazer enorme. Ela era uma menina muito bonita, e porque ela tinha um corpo bonito, ela se vestia de forma para seduzir mesmo. E ela falou sentindo prazer. Era um verdadeiro espírito de prostituição que agia nela. Falou com prazer. Hoje, quando eu estava vindo do trabalho, um cara veio de carro de lá, ele me viu, ele não aguentou, ele bateu com outro, porque não tirava o olho de mim. Ela teve prazer de ver a destruição do bem patrimonial do outro, que podia ter representado uma morte. Porque o cara estava dentro do carro, o cara tirou o olho da direção e ficou olhando com a menina e bateu com o carro. O que é que ele estava fazendo? Adulterando. Em pensamento. E você sabe o que é diabólico, minha irmãzinha? É que o feminismo que está aí fora diz assim: o homem não tem nada que ficar pensando e olhando. É mesmo? Então o homem tem que ser o quê? Porque só homossexual masculino vai olhar para uma mulher e não sentir nada, se ela for bonita, atraente ou estiver vestida de forma a seduzir. E aí a irmãzinha está vestida com aquela roupa que espreme o corpo, que mostra o relevo. Homem tem nada que ficar olhando. Então para que está vestido desse jeito? Para incentivar o pecado? Então, os mandamentos revelam quem nós somos. E quando lemos os 10 mandamentos, se somos honestos, nós vemos que já quebramos todos eles, porque não conseguimos guardá-los todos. Logo, os mandamentos, eles não atingem somente os nossos atos externos, como mostrou Jesus, mas o que abrigamos em nosso coração, pois só o desejar a morte de alguém, por exemplo, já é pecado contra o mandamento de Deus de não matar. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, doutrinando a respeito da Santa Ceia, ele vai dizer que quem come e bebe indignamente o faz para sua própria condenação, por não discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus. E que por isso o homem deve examinar-se a si mesmo antes de participar da Santa Ceia. Com que propósito? Reconhecer seus pecados, confessar os seus pecados, pedir perdão a Deus pelos seus pecados, para que então possa participar da Santa Ceia. Quem está entendendo? Tem alguém aí? Assim, os mandamentos revelam que somos imperfeitos, voltados para o mal e que não podemos estar no padrão esperado por Deus. Eu vou repetir: os 10 mandamentos revelam que somos imperfeitos, voltados para o mal e que não podemos estar no padrão esperado por Deus, o que quebra a nossa arrogância
Sabe por quê? Porque tem gente que pensa que é boa e merece as bênçãos de Deus. Quem já não ouviu alguém dizer assim: ah, eu não sou tão ruim assim, tem gente pior do que eu sou trabalhador honesto, nunca roubei, nunca adulterei, eu pago os meus impostos, eu sou um bom cristão. Ou seja, a pessoa tem a impressão de que são boas, ou as pessoas têm a impressão de que são boas, e Deus irá retribuí-las por causa da sua moralidade. Mas quando honestamente se faz uma análise, nós vemos que não cumprimos os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus, portanto, se tornam um atestado de nossa incompetência quanto à nossa santidade, pois mostra o pecado que está lá dentro da nossa alma. Um exemplo disso está naquele encontro do Senhor Jesus com um homem que tinha posses e que, aparentemente cheio de humildade, procura o Senhor Jesus para saber o que ele precisa fazer para ser salvo. Vamos ver isso lá no texto, na Revista e Corrigida, de Mateus capítulo 19, versículos 16 a 30. Veja o que diz o evangelista a respeito desse encontro. E eis que, aproximando-se dele é Jesus, um jovem disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Senhor, eu sou bom, eu faço, pratico, eu guardo tudo isso, procuro observar tudo isso, Senhor. O que me falta? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Veja que, após responder ao Senhor Jesus, dizendo que obedecia os 10 mandamentos desde a infância, o Senhor o desmente. Pois seu Deus, ou Deus desse jovem, eram as coisas materiais, e ele não obedecia o mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. Porque a palavra do Senhor diz, lá em Mateus 6, 21, é o próprio Senhor Jesus dizendo: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E em Provérbios 23, 26, o Senhor diz assim: filho, dá-me o teu coração. Não é o teu dinheiro que Deus quer. Não é o dinheiro da tua aposentadoria, o dinheiro do teu aluguel, como tem gente por aí ensinando essas heresias, essas mentiras, porque o único propósito deles é, sim, de fato, espoliar o crente. Deus não quer, porque isto desprovido de um coração sincero, um coração devotado e entregue para Deus, não serve de nada para Deus. O que Deus vai fazer com o dinheiro? A igreja vai usar, se for honesta, como esta aqui busca ser, todo recurso que aqui entra é utilizado para a obra da igreja, e não para enriquecer o pastor, não para enriquecer uma liderança. Mas vai servir de quê para aquele que fez isso? Nada. Se a oferta, o dízimo não porque é obrigação, mas se a oferta que vem ser consagrada, não vem com um coração voltado para obedecer e honrar a Deus, esquece. Guarda esse dinheiro, aplica ele em outra coisa. Vai para a praia, compra tudo de picolé e sorvete, compra tudo de churrasquinho e fica lá. Besteira até vir o culto. Porque não vai ser adoração. Deus conhece o coração da gente.
Se assim é, então, para que os 10 mandamentos servem? Repete depois de mim, por favor, você vai entender depois. Repete, por favor. Eles servem para mostrar que eu preciso de salvação. Os 10 mandamentos servem para mostrar que o homem precisa de salvação, porque por si mesmo não é capaz de ser santo a ponto de merecer ir para o céu quando morrer e viver a eternidade ao lado de Deus. Ninguém merece. Ninguém é capaz. E é aí que entra o Senhor Jesus, o homem perfeito que viveu em perfeição num mundo imperfeito, não pecando em absolutamente nada, e que morreu na cruz para pagar o preço, como diz Hebreus capítulo 9, versículo 22, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Deus proveu o Senhor Jesus Cristo, que cumpriu todos os mandamentos no meu e no teu lugar, e Ele foi o único que os cumpriu perfeitamente, e na cruz do Calvário, Ele pagou a minha culpa, a tua culpa, de quebrar os mandamentos do Senhor. Portanto, os mandamentos não servem como meio para a salvação, pois apenas mostram a minha e a tua perdição e apontam para a minha e a tua necessidade de um Salvador. Daí Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, dizer que a salvação é pela graça, ou seja, favor imerecido que vem de Deus, e não pelas obras, para que ninguém bata no peito e diga, eu mereço ir para o céu. Mas então, a lei não serve para nós hoje, afinal, não somos israelitas, nós estamos vivendo no tempo da graça. Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, versículos 29 a 31, que tratou essa questão. Lá está escrito o apóstolo dizendo para os romanos, é porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Quem são os gentios? Todos os que não são judeus. Paulo está dizendo, é porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, ou seja, aquele que é judeu e busca cumprir a lei, e aquele que não é judeu, para quem esta lei não foi dada. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. O que ele está dizendo com isso? Nós podemos responder aquela questão, para que servem para nós mandamentos se fomos salvos pela graça e não pela lei? A resposta é, elas servem como norma de gratidão. Diga depois de mim, eu devo obedecer a lei por norma de gratidão. Quem aqui foi salvo, recebeu Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, e essa salvação não é mérito teu, mas é graça de Deus em Cristo Jesus. Pode dar um glória a Deus por isso? Eu e você temos a obrigação de obedecer como forma de reconhecimento e gratidão. A lei nos manda para Cristo. Lembra? O Antigo Testamento aponta para quem? Para Jesus. E Cristo nos manda de volta a lei. Obedeça a palavra. Como é isso? Aqueles que reconheceram-se pecadores e indignos da salvação, mas foram salvos pela graça, ao receberem Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador,
e Senhor, o desejo do seu coração deve ser dar prazer ao coração de Deus. Por que nós existimos? Gênesis, porque Deus nos criou. Para que Deus nos criou? Efésios capítulo 1, para o louvor da sua glória. O que significa isso? Dar prazer ao coração de Deus. Então, agora, salvo pela graça, o que eu posso fazer para agradar a Deus? O Senhor Deus responde. Sabe o que é? Não tenha outros deuses diante de mim, não tenha ídolos, não tomes o nome do Senhor teu Deus em vão, guarde o dia de adoração que separei, honra teu pai e a tua mãe, não mate, não adultere, não furte, não dê falso testemunho e não cobice o que é do outro. Portanto, os mandamentos do Senhor não servem para minha salvação, mas para que, perseguindo obedecê-los, eu demonstre a minha gratidão e o meu compromisso de ser santo, pois o Senhor diz: sejam santos como eu sou santo, ou seja, separado e exclusivo para Deus, que me libertou do jugo da condenação eterna, da submissão ao poderio do diabo, e Ele me libertou com sangue inocente e puro do Senhor Jesus Cristo, que da condenação me tirou para a salvação e a vida eterna. Ele me tornou filho de Deus, aleluia. E você? Então, se eu não sou capaz de cumprir todos os mandamentos e ser perfeito, por que é que Deus os fez existir e Ele ordena que eu os obedeça? É porque se eu fui remido e lavado pelo sangue de Jesus, se eu fui salvo pela graça que não mereci, aquilo que me compete fazer enquanto existindo nessa terra é obedecer às ordenanças do Senhor como expressão de honra, de gratidão, de reconhecimento. Eu devo ser um filho obediente ao Pai. Pensa sobre isso. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus é santo e você é pecador que precisa da salvação. Mas por si mesmo você não pode ser salvo e precisa de um Salvador. E este Salvador é um só, não existe outro. É Jesus Cristo. Tudo o que você precisa fazer então é crer nele e recebê-lo como único, eterno e suficiente Salvador, através de uma aliança feita com Ele por intermédio de uma oração. Romanos capítulo 10, versículos de 9 a 13, nós lemos: se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Você está salvo? Você já invocou o nome do Senhor Jesus? Mas eu falo, eu oro, eu falo com Jesus. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Ele já é Senhor da sua vida. Lembra o que diz lá o Senhor no início? Quando Ele vai apresentar as palavras que saíram da boca dEle, Ele diz: eu sou o Senhor, o teu Deus. Se Ele é teu Deus, Ele é Senhor da sua vida. Você busca obedecer a palavra? Ou é a ideologia desse tempo que está sendo
o que norteia as tuas atitudes e decisões. É o feminismo, mulher, que está levando você a destruir tua casa, quando a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Você está se deixando ser levada pela influência desse tempo presente, das ideologias que influenciam a mente, o comportamento. E por causa disso, tantos casamentos estão sendo destruídos. Porque não existe quem seja a autoridade no lar, é uma disputa de poder. É quem fica se resguardando para não ser capacho, é quem está exercendo um poder com autoritarismo do machismo. Você, filho, tem honrado os teus pais? Qual é a influência que você segue? Nós estamos no tempo dos influencers. Quem é o influencer sobre a tua vida? É o Espírito Santo, a palavra de Deus? Ou é aquele cara do YouTube, do TikTok, do Instagram? É aquela personalidade da TV ou da política? Quem é que está norteando os teus pensamentos, atitudes e decisões? Você tem uma aliança com Deus feita em Cristo Jesus, porque a salvação e a vida eterna não é por nossos méritos. Sim, os mandamentos do Senhor que foram dados aos hebreus, aos israelitas, permanecem para nós hoje, a não ser aqueles que foram estabelecidos para serem obedecidos cerimonialmente. Estes já não valem mais. Não vale mais para hoje a gente sacrificar animais. Não vale mais para hoje a arca da aliança. Não vale mais para hoje a menorá, aquele candelabro. Não vale mais para hoje o incenso aromático. Não vale mais para hoje as festas religiosas. Não vale mais para hoje as vestimentas do sacerdote. Não vale mais para hoje o termos um sumo sacerdote no templo, porque tudo isso se cumpriu em Jesus Cristo. Mas fora isso, tudo mais está valendo para hoje. Mas para você, os mandamentos do Senhor estão valendo, ou você tem concordado com aqueles que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus? Então eu vou olhar aqui e vou dizer, não, mas isso aqui já está ultrapassado, isso aqui não é para hoje. E por causa disso está cheio de crente dentro da igreja que não casou no civil. Quantas igrejas estão por aí aceitando tranquilamente a união estável quando existe o casamento? E por que continua existindo o casamento? Que diferença faz? É pela corrupção da lei dos homens. Assim como amanhã, livre-nos o Senhor, se vier a existir a lei que diz que a mulher pode abortar, e aí isso vai estar valendo perante Deus? Porque hoje já há muitos pastores que se divorciaram, não é separar, divorciaram. Já estão no segundo, no terceiro casamento, civil inclusive, sem ter havido adultério. Por que é que nós devemos obedecer a palavra de Deus? Porque verdadeiramente nós amamos a Deus. Porque verdadeiramente sabemos quem Ele é. Porque reconhecemos verdadeiramente que somos indignos e imerecedores da salvação e de viver no céu com o Pai por toda a eternidade. Porque somos incapazes de obedecer os mandamentos e permanecermos sem pecar. E que somente através de Jesus, que viveu sem pecar, e só Ele o conseguiu fazer, nós possamos
ter a remissão dos nossos pecados pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. O perdão, a salvação e a vida eterna. E por causa disso, uma vez que o recebemos como Salvador, tornamos-nos também Senhor da nossa vida e passamos a obedecer sua palavra. Não seremos perfeitos jamais nessa terra, mas é minha responsabilidade, é a tua responsabilidade, se é que você recebeu Jesus e não apenas aceitou. Porque quem aceita Jesus não assume responsabilidade. Me perdoe, não quero te ofender se alguém está aqui ou se você está do outro lado e você tem uma relação de união estável com alguém. Isso não é casamento. Isso não é responsabilidade. Perante a sociedade, perante a lei civil, não tem uma responsabilidade. Se morrer, tem direito à herança. Se tiver benefícios no trabalho, esses benefícios são passados. E o que te impede de ter relacionamento estável com outra pessoa? Nada. Nada. Se for descoberto que você tem relação estável com outra pessoa, isso não vai invalidar a relação estável com aquela outra. A própria lei em juízos aí tem dado direito a várias pessoas ao mesmo tempo, porque foi descoberto que tinham relação estável com a mesma pessoa. Porque isso não é casamento. Da mesma forma, não posso dizer para ele, eu aceitei Jesus. Mas quem recebeu Jesus tem responsabilidade. Deve ter consciência. Então, meu conselho para você, se você diz que é crente, case. E olha como Satanás trabalha para tornar tudo difícil para o crente. Afinal, nós estamos num mundo que está sob o domínio dele. União estável é baratinho, casamento é caro. Não é porque tem que ter festa, porque casamento não tem que ter festa para dar comida e bebida para os outros. Vai lá no cartório ver quanto custa casar. É no mínimo 5 a 6 vezes mais do que a despesa para um contrato de união estável. Há uma série de exigências. Por quê? Porque quem quer assumir responsabilidade, deste será exigido. E a palavra de Deus diz: a quem muito é dado, desse mais é exigido. Que ninguém acredite que Deus se agrada porque entra num templo, num culto, louva, oferta, dizima e papai do céu está feliz da vida, olha só. Não, ele diz: me dá teu coração. Quem dá o coração não tem reserva. Dar o coração é como dar um móvel inteiro, guarda-roupa inteiro, não tem uma gaveta, nessa gaveta aqui eu não vou dar para Deus não, é tudo. Por isso que os mandamentos existem. Eles existem para, olhando para eles, eu saiba da minha incompetência, e não fosse pelos méritos de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu não poderia ter salvação e vida eterna. E por causa disso, por temor, por amor, por reconhecimento, eu vou buscar viver uma vida que dá prazer ao coração de Deus. Eu vou perseguir santidade. E ser santo é ser separado e exclusivo para Deus. O que significa isso? Que quando se apresentar diante de mim uma oportunidade, eu devo avaliá-la. Isso aqui é uma oportunidade para eu honrar a Deus fazendo o quê? Aceitando aquilo que está me sendo oferecido ou dizendo não, isso não, porque se eu aceitar isso eu vou desonrar a Deus. A palavra de Deus diz em Neemias 8:10 que a alegria do Senhor é a nossa força. E se nós não tivermos disposição para abandonar aquilo que desonra a Deus, desculpe, talvez você não vá ouvir isso em nenhum outro lugar, mas eu tenho que falar somente aquilo que é a verdade da palavra de Deus. Eu não estou aqui para ser um pastor e um pregador cult, eu não estou preocupado se eu terei milhões de seguidores, me importa pregar a verdade eterna da palavra de Deus.
Não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Se você verdadeiramente quer salvação e vida eterna, não perca seu tempo ouvindo esses pregadores coach do só vitória, receba. Daquela palavra que faz você sair de lá se sentindo Rambo. Mas não te confronta com o pecado. Não te mostra que você é pecador. Não para te acusar. Porque Deus não acusa ninguém. A palavra de Deus é revelação. Para que você, confrontado com a verdade, possa tomar a decisão de se tornar um verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo Jesus. Olha, se você quer tomar uma decisão hoje e receber Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador, não aceitar Jesus, mas receber, fazer uma aliança com Ele. Entenda, não existe, não existirá ninguém perfeito na face da terra. A primeira igreja batista em Belfort, nós temos como uma visão. A visão é o lugar onde a gente quer chegar. E esse lugar que nós queremos chegar, a nossa declaração de visão diz: queremos ser uma comunidade viva de cristãos autênticos. Não existe aqui nessa igreja, e não existirá até a volta de Jesus, nenhum cristão autêntico, a começar de mim. Mas nós queremos ser. Não é apenas uma declaração vazia, palavras bonitas. Não, é o que nós queremos ser. Por isso aqui tem disciplina. Por isso aqui é a palavra de Deus. Por isso aqui não é a pregação massagear o ego para fazer muita gente vir, porque o pastor de lá é gente boa e ele é um coach. Não. Se o próprio Senhor Jesus Cristo foi abandonado enquanto ainda estava aqui, quando Ele disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não pode ter parte comigo. E o que Ele estava querendo dizer é: aquele que não tiver intimidade comigo, a minha palavra, a verdade eterna, não tiver entranhada na sua alma, no seu coração, para viver por ela, para dar prazer ao coração de Deus, não se engane, não vai ter comunhão comigo. E muitos, não entendendo a palavra do Senhor, disseram: melhor não seguir esse cara não, porque é meio esquisito esse negócio aí. Mas se você quer receber Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador, você está presente aqui? Quando terminar esse culto, vem aqui à frente, nós vamos receber você. As irmãos estaremos aqui, estarei aqui com alguns irmãos, nós vamos orar com você e vamos te orientar na sua declaração de fé, entregando a sua vida para Jesus.